Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer para vocês a resolução dos 3 últimos exercícios que a gente não conseguiu fazer na nossa última aula, né? Em função da nossa atividade, eu preferi deixar esses 3 exercícios para depois, né? Eu até havia prometido para vocês que faríamos na nossa próxima aula, no entanto eu resolvi fazer essa videoaula para que na próxima aula a gente inicie já com conteúdo novo, ok? Esse exercício aqui de limite é da nossa terceira lista, tá? Questão 1, letra Q. Esse é um limite, pessoal, do tipo indeterminado. Por quê? Porque se você substituir o menos 2 em cima e embaixo, isso aqui vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é um tipo de indeterminação. Nós vimos que quando isso acontece, nós temos que de alguma maneira simplificar essa expressão aqui, ó, ok? E se você observar, tanto o polinômio do meu numerador quanto o polinômio do denominador é um polinômio do segundo grau, né? E quando a gente estudou funções do segundo grau, nós vimos uma forma de fatorar uma expressão quadrática, né? Uma expressão do segundo grau, que era o seguinte: a gente tinha lá que ax ao quadrado mais bx mais c, quando essa expressão possui as raízes reais, né, ela pode ser reescrita da seguinte forma: a que multiplica x menos x1, esse x1 aqui seria a nossa primeira raiz, vezes x menos x2. Então eu havia passado isso aqui para vocês lá em bases matemática. Todo polinômio quadrático que possui raízes, né, reais, a gente pode escrevê-lo dessa maneira aqui, né, de forma fatorada. Lembrando que escrever de forma fatorada é escrever como produto, né? Então o que eu vou ter que fazer? Tanto no polinômio de cima quanto no de baixo, eu vou ter que escrever nesse formato, né? E uma vez que eu escrever nesse formato aqui, eu vou substituir essa expressão toda pela sua forma fatorada, eu vou conseguir simplificar, né? Cortar alguma coisa de cima com alguma coisa de baixo, ok? E a gente consegue sair da indeterminação do tipo 0 sobre 0. Uma coisa que eu havia dito para vocês é o seguinte: se vocês olharem essa condição aqui, ó, do x, o x tende a menos 2. Então, se vocês pegarem x menos o menos 2, isso aqui é a mesma coisa que x mais 2. Uma dica que eu disse para vocês, que eu já falei isso várias vezes, é que esse x mais 2 é um desses caras aqui, ó, tá? É um desses parênteses aqui. Ou seja, esse x mais 2 ele vai aparecer em cima e embaixo. Por que isso acontece? Porque quando a gente substitui o menos 2 em cima e embaixo, dá 0. Tanto em cima quanto embaixo. Significa que o menos 2 é uma das raízes, ok? Ou seja, se você seguir essa forma fatorada aqui, uma das raízes já é o menos 2. Então, o x1 ou o x2 pode assumir o valor de menos 2. Então, o que nós vamos fazer? Se nós pegarmos o polinômio de cima, olha só, x ao quadrado menos x menos 6. Mas a gente primeiro vai calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ficar, o b é menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? É 1. Vezes o c. Quem é o c? Menos 6. Se você fizer essa conta aqui, você vai verificar que isso aqui vai dar 25. Beleza? Vai dar 25. Então, esse é o primeiro polinômio lá. As raízes, elas são obtidas a partir dessa fórmula, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, nós temos menos da fórmula. Quem é o b? O b é menos 1, então vai ficar menos 1 entre parênteses, mais ou menos, raiz de 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Beleza? Então, vai ficar menos com menos é mais, vai ficar 1
mais ou menos 5 dividido por 2. Aqui nós vamos ter x1 vai ser 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. E o x2 vai ser 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Observe o que eu falei, né? Que o menos 2 ele é uma das raízes do polinômio, tanto do de cima quanto do de baixo, beleza? Então, se nós formos reescrever esse polinômio aqui, ele vai ficar assim, ó. O a é 1, né? Não preciso colocar. Então, vai ficar x menos 3, que é x menos o x1, que multiplica x menos, tem um menos aqui da fórmula, o menos 2. Então, vai ficar x mais 2, que é como eu falei aqui, ó. O x mais 2 ele vai aparecer em cima e em baixo, beleza? Vamos pegar o polinômio 2 e fazer a mesma coisa, uma vez que ele é quadrático. Então, x ao quadrado mais 3x mais 2. Primeira coisa é calcular o delta. Novamente ali, ó, o delta é b ao quadrado. Então, quem é o b? 3. 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 9 menos 8, que é 1. E aí a gente parte para a fórmula de obtenção das raízes. Como eu já escrevi a fórmula aqui, só vou fazer uso dela, ó, menos, tá? O b, quem é o b, pessoal? O b é 3. Então, 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes o a. O a também é 1, assim como no caso anterior. Tá? Então, aqui nós temos menos 3, mais ou menos 1, porque raiz de 1 é 1, dividido por 2. Aqui nós temos duas raízes, ó. Menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Lembra que eu falei? O menos 2 ele é a raiz tanto do primeiro quanto do segundo, porque o menos 2 zera os 2. Essa é a condição de um valor real ser raiz ou zero da função, né? Ou no caso ali da equação. Tá? Então a gente pode reescrever esse polinômio aqui, uma vez que o a é 1, eu não preciso colocar esse a aqui, ó, vai ficar x menos o menos 1, dá x mais 1, tá? Que multiplica x mais 2, né? Então, eu já obtive aqui a forma fatorada tanto do polinômio de cima quanto do polinômio de baixo. Se nós substituirmos aqui, ó, isso aqui ficaria limite, quando x tende a menos 2, de... Quem é esse polinômio de cima, né? É x mais 3, ó, ou melhor, x menos 3, que multiplica x mais 2. E o de baixo é x mais 1, né, que multiplica x mais 2. Lembra que eu falei o x mais 2 ele aparece tanto em cima quanto embaixo. Essa é uma informação importante, né? Então, eu posso simplificar aqui, ó. Uma vez simplificado, me resulta no limite de x menos 3 dividido por x mais 1, quando x tende a menos 2. Ok? Pessoal, isso aqui é uma função racional, né? Que é a função dada pela razão entre dois polinômios. Se o meu polinômio de baixo, quando eu substituir o menos 2, for diferente de zero, para resolver esse limite, basta efetuar a substituição em cima e em baixo. Então, vai ficar, onde tiver x, eu vou colocar menos 2, né? Menos 2 com menos 3, dividido por menos 2 mais 1. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Dividido por menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 5 dividido por menos 1 dá 5. Esse é o resultado do nosso limite. Beleza? Só que agora eu queria falar para vocês o seguinte. Vou até abrir aqui, ó, um espaçozinho para a gente poder pensar o seguinte aqui. Observe que, para a resolução do limite, foi só essa linha aqui, né?
Só que eu precisava encontrar a forma fatorada de ambos os polinômios, e eu fiz toda essa conta aqui. Tem uma forma mais fácil, pessoal, da gente poder encontrar essas raízes, tá? Então a gente pode pensar nessas expressões aqui, tá, quadrática, da seguinte maneira: x ao quadrado menos sx mais p. O que é o s, pessoal? O s, ele é a soma do x1 com o x2. E isso é exatamente... Vamos pensar aqui no a igual a 1. Se o a é igual a 1, então ele vai ser menos b, tá? E o produto, né, que é o x1 vezes o x2, ele é igual a c, tá? Quando o a é diferente de 1, na verdade fica menos b sobre a e c sobre a. Mas aqui nós estamos falando de dois casos específicos em que o a é 1. Se o a é 1, menos b dividido por 1 dá menos b, né? E assim diante. Por que eu estou falando de soma e produto para vocês? É uma forma mais fácil de vocês obter as raízes sem necessariamente vocês terem que fazer essa conta toda que eu fiz aqui, ó, tá? E mais, por que é mais fácil? Porque vamos pensar no primeiro caso aqui, vou colocar em azul. Ó. O primeiro caso, eu tenho que procurar dois números que o produto deu C, né? O produto tem que dar o C, ó. Só que o C, quem é o C? Menos 6. Só que eu já falei para vocês que o menos 2 é uma das raízes, ó. Então, menos 2 vezes... Aí eu tenho que procurar agora um número que quando eu multiplico por menos 2 dá menos 6. Esse número só pode ser 3, porque menos 2 vezes menos 3 dá menos 6. E a gente confere aqui o seguinte, o x1 mais o x2, ó, menos 2 mais 3 deu 1. E o 1 é menos o b, porque quem é o b? O b é menos 1. Menos 1 com menos, daqui ó, da fórmula, dá 1. Beleza? Então, essa é uma soma e produto, é uma maneira de você encontrar o menos 2 e o 3, de tal forma que você não precisa fazer essa conta toda aqui, tá? E se você conferir aqui, ó, x1 vezes x2, só que isso, pessoal, você vai partir do princípio que esse menos 2 que aparece aqui, ó, é sempre uma solução. Então, eu já coloco logo ele aqui, ó, menos 2 vezes. O produto tem que dar o C. Quem é o C aqui? 2. Então, qual é o número que multiplicado por menos 2 dá 2? Né? Uma vez que eu já conheço uma das raízes, por isso que soma e produto aqui é mais, vamos dizer assim, adequado, né? Então, aqui tem que ser menos 1. Beleza? Porque isso aqui vai dar 2, deu C. E se você somar as duas, ó, se você somar duas, menos 2 com menos 1, isso vai dar menos 3. Só que aqui o B é 3. Então, 3 com menos aqui da fórmula, menos 3. Tá vendo? Então, quem são as raízes? Menos 2 e menos 1. Depois você pode verificar aí e, de repente, pesquisar um pouco mais sobre soma e produto. Tá bom? Então, vamos ao próximo exercício. Vamos agora fazer o exercício da nossa terceira lista, né? Questão 5, letra B. Tá? Esse é um limite do tipo 0 sobre 0, ou seja, um dos tipos de indeterminação, e a gente tem que, de alguma maneira, simplificar essa expressão aqui, ok? Se vocês substituírem o 3 em cima e embaixo, vocês vão verificar que dá 0 sobre 0, tá? Quando a gente tem uma raiz, e essa raiz está sendo subtraída ou somando com alguma outra coisa, a gente usa a ideia de racionalização, que é multiplicar isso aqui pelo conjugado, tá? Isso vem muito, pessoal, do fato de que A, olha só, A menos B, que multiplica A mais B, isso aqui é lá dos nossos produtos notáveis, né? É igual ao quadrado menos B ao quadrado. Se você olhar esse cara aqui como A, o 2 como A e a raiz como B, é evidente que se nós multiplicarmos aqui pelo que nós chamamos de conjugado, ó, esse conjugado a gente só muda o sinal aqui do meio, né? É uma ideia que vem lá da racionalização, ok? Se nós multiplicarmos pelo conjugado, nós vamos ter A menos B, que multiplica A mais B. E isso é igual,
né, a diferença de quadrados, lá dos produtos notáveis. Só que, para que eu possa multiplicar pelo conjugado, eu tenho que fazer isso em cima e embaixo, beleza? Eu não posso multiplicar só em cima, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, porque uma vez que eu multiplico em cima e embaixo, eu estou multiplicando a minha expressão aqui por 1, porque esse termo dividido por ele mesmo é 1, tá? É a famosa multiplicação por 1. Então, a gente tem que multiplicar pelo conjugado. Na parte de cima, vocês já sabem que vai dar isso aqui, ó, diferença de quadrados, porque eu tenho A menos B e A mais B. Aqui embaixo, ó, a gente vai usar essa mesma expressão. Por que não? Porque olha só, x ao quadrado menos 9. O 9 é 3 ao quadrado. Só que agora eu vou usar da direita para a esquerda. Mas eu estou usando a ideia da mesma expressão em cima e embaixo. Outra coisa, olha essa expressão aqui ó, do x. Ó, x tende a 3. Eu já expliquei para vocês que x, quando x tende a 3, isso significa que o x, né, vai significar que o x menos 3, automaticamente ele vai ter que aparecer em cima e embaixo para que a gente possa simplificar. Então, voltando aqui, o nosso limite vai ficar o seguinte, ó, limite, quando x tende a 3, da seguinte expressão. Nós já vamos substituir aqui, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado, né? 4, já vou botar o 4 direto, menos, agora, porque eu estou usando isso aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado, menos esse menos aqui, o B ao quadrado. Ou seja, essa raiz aqui ao quadrado. Essa raiz ao quadrado, pessoal, vai ficar o quê? Vai ficar só o que está dentro da raiz, né? X mais 1, porque o quadrado cancela a raiz aqui, ó. Ok? É como se tivesse isso aqui, ó. Aí eu vou colocar o quadrado, cancela, fica só o x mais 1, beleza? Tudo isso dividido por... Agora, no lugar do x ao quadrado menos 9, eu vou colocar x menos 3, ó. Estou escrevendo do lado esquerdo agora, que multiplica x mais 3, vezes... A gente não pode esquecer desse termo aqui, né? 2 mais raiz de x mais 1, beleza? Então, ó, ficou isso aqui. Aqui em cima, eu tenho que aplicar uma distributiva. Esse sinal de menos aqui ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, o nosso limite ficaria, limite, quando x tende a 3, de 4 menos x menos 1. Tudo isso dividido por x menos 3, que multiplica x mais 3, né? Que multiplica 2 mais raiz de x mais 1. Beleza? Então, isso aqui é limite, quando x tende a 3, de... Observe o seguinte, pessoal. Eu vou até fazer separado aqui, ó, tá? Vou fazer aqui embaixo, aqui. Vou abrir aqui um espaçozinho. Olha só. A gente tem ali em cima 4 menos x menos 1. Isso aqui é a mesma coisa. 4 menos 1, 3. 3 menos x, beleza? O 3 menos x, se nós colocarmos aqui o menos em evidência, ficaria menos, eu poderia colocar assim, ó, menos 3 mais x, beleza? Por quê? Menos com menos dá mais, ficou 3 aqui. Menos com mais dá menos x. Então, isso é igual a isso, beleza? E eu ainda poderia organizar isso aqui de tal maneira que o x ficasse na frente. Então, x menos 3. Se você multiplicar, ó, menos vezes o x, menos x, está aqui. Menos vezes menos 3, 3 está aqui, tá? É a mesma coisa. Isso é só para explicar que o x menos 3, que eu havia dito que tem que aparecer em cima e embaixo, ele de fato vai aparecer. Embaixo ele já está aqui, ó. Em cima ele acabou de aparecer quando eu reescrevo essa minha expressão. Então, olha o que vai ficar aqui. Vai ficar menos x menos 3
dividido por x menos 3, que multiplica x mais 3, que multiplica 2 mais raiz de x mais 1. Beleza? Eu posso simplificar, ó, cortar aqui, né? Quando você corta, a gente foge do que a gente chama de indeterminação, do tipo 0 sobre 0, e a resolução do limite consiste na substituição do 3, onde tiver aqui o x, beleza? Então, se você substituir o 3 aqui na expressão resultante, ficaria menos 1 em cima, eu tenho menos 1 aqui em cima, tá? Que é esse sinal de menos aqui, x mais 3, então vai ficar 3 mais 3, né? Vai ficar aqui, ó, 3 mais 3 vezes 2 mais raiz de 3 mais 1. Beleza? Então, isso vai ficar menos 1. 3 mais 3 é 6, pessoal. Vezes raiz de 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Raiz de 4 é 2. 2 mais 2, 4. Olha, ficou 6 vezes 4. Então, esse limite vai dar menos 1 sobre 24 avos. Ó, tá? Esse é o resultado do limite, como nós queríamos determinar. Tá bom? E assim a gente finaliza essa questão. Até a próxima. O nosso último exercício também é da terceira lista, questão 5, tá? Letra E. Esse exercício, pessoal, se vocês olharem os dois anteriores que nós fizemos, esse exercício é uma junção dos dois anteriores, né? Aqui na parte de baixo eu tenho um polinômio do segundo grau, né? Então, a função, vamos dizer assim, uma função do segundo grau, tem como eu simplificá-la. Aqui eu tenho uma soma de raízes, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. O x, ele se aproxima de 1. Ó. Então, isso significa que o x menos 1, ó, o x menos 1 tem que aparecer em cima e embaixo dessa expressão aqui para que a gente consiga simplificar. Beleza? Então, o primeiro passo aqui é multiplicar pelo conjugado. Então, vou multiplicar pelo conjugado, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 3, né? Mais o conjugado, a gente só muda esse sinal aqui do meio, ó, raiz de x ao quadrado mais 3x menos 3. Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, né? Já falei isso. É a famosa multiplicação por 1. X ao quadrado menos 3x mais 3, ok? Mais x ao quadrado mais 3x menos 3. Então, multipliquei em cima e embaixo. Já para adiantar, esse polinômio aqui ele pode ser simplificado, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui embaixo, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, ele pode ser escrito como ax ao quadrado mais bx mais c. Ele pode ser escrito como a, que multiplica x menos o x1, né, que é a primeira raiz, que multiplica x menos o x2, que é a segunda raiz. Só que é o seguinte, pessoal, eu já falei para vocês que o x menos 1 é um desses parênteses aqui, ó, tá? Por quê? Porque se você substituir o 1 nesse polinômio, dá zero. Então, significa que 1 é uma das raízes. É uma das raízes que eu estou procurando aqui, ó, que eu vou obter, né? Então, x menos o x1 já é um dos parênteses aqui, ok? Então, x menos 1. O outro é x menos alguma coisa. Só que eu também falei para vocês o seguinte, que a soma das raízes, ela dá menos b, tá? Então, se eu já conheço uma das raízes, ó, quem é uma das raízes? 1, né? Então, 1 mais... Qual é o número que somado a 1 vai dar o 3 positivo, né? Porque o menos b, ó, quem é o b? O b é menos 3. Então, o menos 3 vai dar 3. Então, tem que dar 3. A soma tem que dar 3. Então, qual é o número que somado com 1 dá 3? 2, né? Ó. E, por outro lado, eu falei para vocês que o x1 vezes o x2 é igual a c. Ou seja, uma raiz é 1, a outra
é 2 que eu descobri aqui, né? 2 vezes 1, 2. Deu C? Deu, ok? Só fica atento, pessoal, que a fórmula da soma, ela diz que é menos B. Aí você olha lá quem é o B é menos 3. Com menos lá da fórmula, 3. Então a soma tem que dar 3. Então se eu sei que o 1 é uma das raízes, a outra só pode ser o 2. Então 1 mais 2 dá 3, 1 vezes 2 dá 2. Tá? Então a gente pode, nessa parte de cima aqui, aplicar aquela outra fórmula que eu falei para vocês, né? Que é a diferença de quadrados, lembra? Ó, a diferença de quadrado diz o seguinte: A é menos B, que multiplica A mais B, é igual ao quadrado menos B ao quadrado. Eu vou usar essa aqui em cima, ó. Essa raiz é o A, essa é o B. Então, A menos B, A mais B. Então, tudo isso aqui de cima vai virar isso aqui, ó. Tá? Então, olha como é que vai ficar o meu limite. Limite, quando x tende a 1, de essa raiz ao quadrado, beleza? Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 3, né? Porque quando eu elevar essa raiz ao quadrado, essa raiz morre, vai ficar só o que está dentro, menos, beleza? Menos essa segunda raiz ao quadrado, que é o b, ó. B ao quadrado, b é essa raiz aqui. Quando você eleva a raiz quadrada ao quadrado, fica só o que está dentro. No entanto, como tem um menos que antecede, eu tenho que colocar tudo entre parênteses, beleza? 3x menos 3. Tudo isso, pessoal, dividido por... agora, no lugar disso aqui, ó, eu vou escrever, né, essa forma fatorada. Então, x menos 1, ó, x menos 2, que multiplica tudo isso aqui. Aí eu vou ter que colocar, não tem jeito. Vou abrir um parênteses, ó, raiz de x ao quadrado menos 3x mais 3, mais raiz de x ao quadrado mais 3x menos 3. Ok? Então, esse limite aqui, esse nosso limite vai ficar x ao quadrado, né, menos 3x mais 3, menos x ao quadrado, menos 3x e mais 3, ok? Mais 3. Tudo isso dividido por x menos 1, x menos 2 e esse parênteses todo aqui, né? Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 3 mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x menos 3. Ok? Então, ficou isso. E o limite aqui quando x tende a 1. Observe o seguinte, eu posso cortar esse x ao quadrado com menos x ao quadrado e olha o que sobrou lá em cima. Tá? Sobrou menos 3x com menos 3x dá menos 6x. Limite, né? Então, vai ficar menos 6x, mais 3 com mais 3 dá mais 6. Tudo isso dividido por, né, x menos 1, x menos 2, raiz de x ao quadrado menos 3x mais 3 mais raiz de x ao quadrado mais 3x menos 3. Pronto. Agora, o que acontece? Nessa parte de cima, eu vou ter que colocar o menos 6 em evidência, pessoal. Olha só. Porque ainda não apareceu o x menos 1. Lembra que eu falei que tinha que aparecer em cima e embaixo? Não apareceu. Então, eu vou ter que colocar o menos 6 em evidência. Então, isso aqui vai ficar limite, né, de menos 6 que multiplica. Ó, se o menos 6 eu coloquei em evidência, aqui dentro do parênteses vai ficar x. E aqui é mais 6. Se eu coloquei menos 6 em evidência, aqui dentro fica menos 1. De tal maneira que quando eu multiplicar de volta, eu volto para a expressão anterior. Tá? Então, x tende a 1.
E tudo isso aqui, ó, de repente você está se perguntando, pô, mas eu tenho que ficar escrevendo isso? Tem, porque tu não resolveu o limite ainda, né? Então, aqui embaixo fica x menos 1, e aí sim eu vou poder simplificar, ó, x menos 2, e que multiplica, né, raiz de x ao quadrado, menos 3x mais 3, mais raiz de x ao quadrado, mais 3x menos 3, ok? Agora eu posso simplificar, ó, simplifiquei. Pessoal, depois que vocês cortam aqui, x menos 1 com x menos 1, né, vocês simplificaram, é só substituir o x por 1. Onde tiver x, você vai colocar 1. Então, eu já vou fazer isso aqui direto, ó. Então, vai ficar menos 6 em cima. 1 com menos 2 aqui, ó, já vai dar menos 1, tá? Vou deixar menos 1 vezes, agora eu vou resolver dentro do parênteses. Eu vou fazer aqui um pouco mais direto, tá? Então, ó, 1 ao quadrado dá 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, então 1 com menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 3, 1, raiz de 1. Raiz de 1 é 1, mais, vamos substituir na segunda raiz. 1 ao quadrado é 1, beleza? 3 vezes 1 dá 3, 3 com menos 3, 0. Com 1 daqui da frente, 1. Raiz de 1, 1. Ó. Então, isso aqui ficou menos 6 em cima, né? 1 mais 1 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 6 dividido por menos 2, 3. E assim a gente fecha a questão, ok? É uma questão grande, né? Chatinha, porque envolve aí vários passos, tá? Mas se você manter a atenção aí, você vai conseguir resolver sem maiores problemas. Beleza? Forte abraço e até a próxima.